Então, o assunto de pequenos grupos surgiu por conta da nossa programação Missões e Eu. E aí entendemos que uma das formas de nos envolvermos com missões é trabalhar com pequenos grupos. Então, temos falado, durante todo esse segundo semestre, em várias oportunidades, sobre o que é o pequeno grupo, o que não é o pequeno grupo, também sobre como deve ser o estudo bíblico no pequeno grupo, o papel de um líder, o papel de um anfitrião. E continuamos, então, com este assunto, porque esperamos iniciar esse projeto o ano que vem. Não com vários grupos ao mesmo tempo e algumas coisas mais ajustadas inicialmente para a gente poder entender o funcionamento, mas depois queremos ampliar. Por isso temos falado sempre aqui pela manhã a respeito deste assunto e hoje temos mais uma aula e o material eu compartilhei mais uma vez com o grupo de membros e de congregados, aquela nossa apostila. Então coloquei no grupo ontem, se você quer acompanhar de uma forma mais precisa, tomara que você tenha aí, não sei se os irmãos vão projetar aí e acompanhar como apostila. Mas vamos lá para essa nossa aula que tem como título a estrutura do encontro de pequenos grupos. O que deve ter no encontro de pequenos grupos? O que deve acontecer no encontro de pequeno grupo? Eu imagino que algumas pessoas aqui já tenham participado em algum momento, talvez numa experiência de uma outra igreja, de um pequeno grupo. E o pequeno grupo ele é muito importante. E eu quero compartilhar aqui de início um breve vídeo de um irmão lá de Tupã, que participava do pequeno grupo que nós realizávamos em nossa casa. Eu, a Miriam, nós recebíamos um grupo chamado Ninho Vazio, porque era um grupo para os casais sem filhos pequenos, ou filhos que já tinham saído de casa, ou estavam já na vida mais independente como jovem adulto. Então, quero compartilhar aqui esse breve vídeo das palavras aqui do irmão Joaquim. Pronto aí? Então, vamos ouvir. Olá, pastor Fernando. Prazer estar falando com o senhor, com toda a igreja batista de Cachoeirinha, aí na cidade de Manaus. Pastor Fernando, que saudade da nossa célula Ninho Vazio aqui em Tupã, onde nós vivemos momentos muito agradáveis com o senhor ministrando a célula na casa do senhor. Para nós foi momentos muito abençoados, aonde nós podemos estar mais perto dos irmãos, falando dos nossos problemas, das nossas dificuldades na vida espiritual, na vida familiar, ou na vida profissional. Então, pastor Fernando, a célula do Ninho Vazio, que o senhor, como pastor aqui em Tupã, foi muito edificante para nós. Tanto é que hoje a célula Ninho Vazio é feita aqui na minha residência e nós estamos em 8 casais, que dá uma frequência de 80% a 90%, e sempre é uma bênção. Então, é muito, muito gostoso, todas as terças-feiras a gente estar junto, trocando palavras sobre a Bíblia, sobre a salvação em Cristo, sobre as nossas dificuldades, pedindo em orações para a nossa família, nossos enfermos. Então, pastor Fernando, eu sou muito grato pelo senhor e desejo que esse momento que vocês estão aí na fase de implantação de células da Igreja Nova Cachoeirinha, aí em Manaus, ou Igreja Batista de Cachoeirinha, o Nova é por minha conta, mas que seja muito abençoado. Tenho certeza que os irmãos aí vai aderir todo esse momento de implantação de célula, esse momento que vai ser
todo edificante para o crescimento espiritual, para que a gente aproxima mais dos irmãos e tenha mais, interage mais de perto. Porque na igreja, normalmente num culto normais, fica difícil, porque muitos membros, então você acaba não tendo muito contato com os irmãos. E na célula, a célula é feita para isso. Então, esse é o meu testemunho e eu agradeço muito ao Senhor e desejo que a igreja de Cachoeirinha, aí de Manaus, seja muito edificada com essas nova célula que vai ser implantada aí. Muito obrigado, pastor Fernando e toda a igreja de Nova Cachoeirinha. Fica com Deus. Bem, a 9 é por conta dele, né? Como ele já disse. Aqui é o Joaquim. E é muito interessante ouvi-lo. Primeiro você nota o sotaque do interior de São Paulo, né? Tem mais R, um R mais forte. E o Joaquim, ele então participava da nossa célula, como ele chama aqui, o nosso pequeno grupo que era em nossa casa, que era chamado de Ninho Vazio. E com a nossa saída, então, o grupo continuou na casa dele. E eles têm, então, toda terça-feira esse encontro com esses irmãos ali, casais, sem os filhos pequenos. Então, com isso, a gente pode lembrar de algumas coisas sobre o que nós falamos de pequenos grupos. O pequeno grupo precisa ter uma residência fixa, porque não são cultos realizados em casas diversas. É um ponto, é aquela casa que faz com que aquelas famílias possam alcançar principalmente a sua vizinhança. Então, é um local fixo. Agora, uma vez ou outra, por necessidade, alguma questão de data, pode se encontrar em outra casa, mas normalmente é na mesma casa. Também, a partir da fala do irmão Joaquim, a gente pode relembrar que pequenos grupos podem ter recortes específicos. Nesse caso, para casais sem filhos pequenos. Lá em Tupã, nós tínhamos também o grupo pequeno para pais de crianças pequenas. Então, imagine a festa daquela casa. Chegava os pais com as criançadas, né? Então, aí tinha as atividades para os dois, para as crianças e também para os pais. Tinha um pequeno grupo de jovens universitários que se reuniam às 22h30, depois da faculdade, e eles, então, se encontravam. Tinha um outro grupo de jovens profissionais, jovens já trabalhadores e que já tinham feito faculdade, então solteiros, e tinham seus encontros. E a maioria, um formato mais eclético, né? Assim, diversas pessoas, diferentes faixas etárias participando. Isso para relembrar um pouquinho do que é um pequeno grupo e a sua importância. Então, como é que o encontro acontece? Se você chega numa casa que tem um pequeno grupo, como é que a reunião vai se desenvolver ou o que vai acontecer lá? Você já sabe que o pequeno grupo não é uma reprodução de um culto da igreja. Portanto, existem alguns detalhes que nós precisamos destacar. Um deles é, nós não vamos alinhar as cadeiras no formato de igreja, sabe? Assim, tudo em fileiras. Muito menos seremos um púlpito, que não é a ideia. É uma reunião informal. As pessoas vão colocar ali cadeiras, aproveitar o sofá, o ambiente de uma sala, e vão sentar de preferência em uma roda para poder, então, olhar uns para os outros e conversar. Então, o que deve acontecer? Claro que o ambiente tem que ser descontraído, né? Deve ser um ambiente de comunhão bem gostoso para todos, e por isso nós vamos evitar, nessas reuniões de pequenos grupos, aquela forma mais engessada de condução de uma reunião. Aquele cerimonialismo, aquele ritual, aquela postura formal em falas e assim por diante. Por exemplo, não sei se você já participou, mas existem alguns cultos que o culto é todo narrado, né? Agora vamos falar de, agora quem vai falar agora vem o dirigente tal, cantaremos o hino tal, e vai sendo todo narrado. Isso não deve ser falado num grupo pequeno a ponto de virar isso, né? Quase que colocando uma projeção no slide de cada etapa. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo.
Não. Nós vamos ter uma reunião informal, claro, longe de qualquer coisa desorganizada, né, uma bagunça, mas organizado, mas mais informal. Algumas coisas podem acontecer até um pouquinho fora do que estava planejado, mas ainda assim o líder sabe o que tem que falar. Então eu quero começar aqui com algumas dicas gerais para os encontros de pequeno grupo. Primeiro, o pequeno grupo deve ter, como nós já falamos, um dia estabelecido, um local estabelecido, um horário estabelecido, tudo fixo. Dia, local e horário. Então, que dia vai ser? Então, aquele grupo se reúne, então, por exemplo, só exemplo, é uma quarta-feira, às 20 horas, então aquele pequeno grupo se reúne na casa tal. Muito bem. Isso não pode ser mudado. Isso não é para nós usarmos a estrutura de pequeno grupo para realizarmos os, entre aspas, cultos nos lares. Não é esse o objetivo, não é essa a estratégia. Culto no lar é uma outra estratégia. Mas o pequeno grupo, ele tem aquele local e se houver uma mudança, se for realmente necessário, então a liderança vai avisar, né, para que os pastores saibam e tudo. Porque uma das coisas que o pequeno grupo tem que lembrar é que ele será supervisionado pelos pastores. Então, aquele encontro tem que acontecer onde está combinado, porque não é para causar medo de ninguém, né? Mas o pastor pode chegar, do nada. Chegar lá, e aí? Cafezinho, pupunha, gostoso, tal. Vamos participar junto. Então, agora imagine, alguém mudou, e a gente não sabe para onde foi o encontro sem ter avisado. Então, é fixo, né? E assim, então, os participantes vão saber como participar. E principalmente, líder aprendiz, assistente e anfitrião precisam ser rigorosos no horário. Muito precisos. Para eles, o horário começa pelo menos 15 minutos antes. Se a programação é marcada no encontro para as 20 horas, o horário do líder aprendiz, anfitrião, assistente, é pelo menos 19h45. Já é o horário da chegada dele. Porque ele chega para preparar o ambiente, arrumar detalhes, então, receber então os participantes. Para o líder, uma informação mais específica. O líder, ele deve providenciar tudo o que for necessário para o seu encontro, antecipadamente. O líder, ele prioriza esse encontro, ele valoriza esse encontro. Deixa eu me dar uma ilustração. Você já foi para uma casa, para um almoço ou um jantar, em que você chega e tem aquela mesa toda arrumada, pratos, talheres, guardanapos, copos, tudo arrumadinho, tudo combinando, tudo bem ajeitado. Qual é a sua impressão? Opa, o pessoal se preparou aqui. Estou bem desejado aqui, a minha presença está sendo considerada. Ok. Agora, imagine você chega no ambiente, a pessoa... peraí, deixa eu puxar uma cadeira aqui, e aí vem para cá, e aí vai desligar a televisão, aí vai não sei o quê e tal. Você, cheguei em hora errada, não é possível. Ou, se você tinha combinado, a pessoa não está muito animada com a sua chegada, não. Até achou que você ia chegar muito mais tarde. Um amigo meu, americano, né, tem umas questões de cultura interessantes, né? Certa vez ele chegou, estava no Brasil, e alguém falou, chegue lá em casa a tal hora. E o que ele fez? Chegou no horário, mas não tinha nada pronto. Porque, entre aspas, brasileiros falam horário para receber de meia hora depois, e coisas assim. Não faz sentido isso. Né? Então, o grupo pequeno é para seguir uma organização básica, e o líder vai fazer isso. Então, se ele precisa de livros, apostilas, canetas, se ele vai fazer alguma dinâmica, ele deixa tudo pronto para poder conduzir esse trabalho. E o anfitrião? O anfitrião é aquele que recebe o grupo pequeno na sua casa. É o que a gente também pode chamar de hospedeiro. Claro, o que ele tem que fazer? Ele tem que se certificar que tudo vai estar pronto. Cadeiras, lugares para se sentar. Ele vai verificar, então, se não há nada de distração, TV, som, se o trânsito de pessoas na casa, né, vai ser respeitado, o horário de chegar ali, algumas pessoas. Também vai verificar
o espaço para carros serem estacionados, se a sua rua facilita isso, se não, como é que vai lidar? Às vezes até combinar com o vizinho para deixar alguém parar o carro na frente, para que durante a reunião não tenha aquele momento desagradável de alguém chegar lá e falar, tem carro aqui na minha garagem, seus crentes, né? Então, sem problema com a vizinhança. Vamos arrumar esses detalhes. O anfitrião verifica tudo isso. Fala, não pare aí. Nós tínhamos, lá em São Paulo, um vizinho da igreja. Bênção. Assim, era para a gente ser provado todos os dias, todos os domingos em especial. Quando chegava algum visitante e não sabia e parava o carro na frente dele, para que isso? Então nós tínhamos que ter sempre um diácono, né, alguém avisando, aqui não pare aqui, porque ele era assim o encrenqueiro. E certa vez, estava durante o culto, ele apareceu lá, pedindo para tirar carro da frente da casa dele. A casa dele era grande, um detalhe, a frente. Daria muito bem para ele sair sem ser atrapalhado, mas era a frente dele. O pior é que o cara era crente, de uma outra igreja. Né? Então o grupo pequeno não pode ter esse problema com a vizinhança, porque o alvo é alcançar a vizinhança, de alguma forma. Então o anfitrião ele vai verificar se a iluminação está boa, se a temperatura é agradável, se precisa de ventilador, se precisa de ar-condicionado, como é que vai funcionar isso? Se é ventilador, tomara que seja um ventilador que não fique atrapalhando com o som, né? Porque tem alguns, aí não, é melhor não ligar, né? É coisa de anfitrião. Ele tem que verificar isso, né? E se vai chegar a criança, qual vai ser o espaço para essas crianças, e ele vai verificar o espaço que os comes e bebes vão ser servidos. O anfitrião prepara toda essa parte. Nós já fizemos uma aula com mais detalhes sobre isso. E o assistente? O assistente é aquele que é uma espécie de um secretário. Tem o líder e aprendiz. Aqui está sendo treinado para conduzir um outro pequeno grupo. Tem o anfitrião, o hospedeiro, mas tem o assistente, é aquele secretário. Ele que vai auxiliar o líder e aprendiz, auxiliar também o anfitrião em tudo que for preciso. Ele não pretende ser um líder. Ele não pretende ser treinado para ser um líder, mas ele gosta de auxiliar. E assim ele organiza a escala dos comes e bebes, ele ajuda com as músicas, ele providencia talvez a letra para que o pessoal acompanhe numa folha, numa pasta, cria um livretinho de louvores, ou, enfim, né, organiza alguma coisa para facilitar. Se não tem um músico que vai tocar, ele, né, vai tentar alguma outra coisa, talvez uma música que se cante ali junto da música que vai ser tocada, mas ele vai facilitar isso auxiliando o líder e líder aprendiz. Muito bem. Agora, vamos para os elementos do que deve ter na reunião. Esse é o ponto principal. Aqui são algumas responsabilidades básicas, introdutórias, mas quais itens, quais dinâmicas devem estar presentes numa reunião de pequeno grupo? Então veja, primeiramente, não tem que ser nessa ordem, óbvio, né? Pode ser dinâmico, mas esses elementos podem aparecer, devem aparecer. Primeiramente, claro, nesse caso é o primeiro mesmo, é a chegada, o momento da recepção, o momento dos cumprimentos. Esse momento que vai recebendo ali o pessoal. De certa maneira, isso já é pequeno grupo. Já começou. Porque, às vezes, as pessoas têm um senso de tempo meio errado quanto ao pequeno grupo. Vai ficar lá cumprimentando as pessoas, daí alguém fala, vamos começar? Dá para entender o que ele quer dizer. Mas, na verdade, já começou. Porque o pequeno grupo tem esse encontro informal. Então, as pessoas chegam, vão se saudando, se cumprimentando. Não é hora de cada um ficar sentado quietinho, mexendo no seu celular, não querendo conversa com ninguém. Não, pequeno grupo não é isso. É para chegar e realmente começar a cumprimentar um ao outro, se saudarem,
em um clima bem descontraído, puxando conversas, especialmente conversas que o líder aprendiz vão chamar as pessoas, mas os integrantes devem participar assim também, de forma mais descontraída. E vão começar a conversar sobre diferentes assuntos do cotidiano, as pessoas vão se acomodando, e aí o ponto para líderes, mas também participantes. Nenhuma conversa do pequeno grupo pode ser aquela conversa monopolizada. Talvez isso tenha que ser uma postura mudada em algumas pessoas. Porque você sabe, já falei isso algumas vezes. Tem gente que vai para uma conversa informal, num período pós-culto, ou numa casa de alguém, e que ele acha que está conversando, mas só ele fala. Só ele. Os demais ficam por educação, né? Balançando a cabeça, tal. Mas só ele fala. A boa conversa é aquela que provoca os outros. No sentido de, e você, o que você acha disso? Me fala mais sobre isso. E aí cada um vai sendo dinâmico na participação. O pequeno grupo, ele precisa ter a participação de todos. Por isso, não é bom, aquele momento de cumprimento, a pessoa começar agora a fazer discursos longos, né, sobre qualquer assunto que seja. São perguntas mais rápidas, interações mais rápidas. Então, uma dica aqui para este momento, para todos os envolvidos. Garanta que o ambiente esteja preparado para receber as pessoas. Tudo pronto? Organize as cadeiras, o espaço, de preferência em um formato de círculo. Coloque uma música para servir de música ambiente, para a chegada das pessoas, uma música cristã, obviamente, e com uma atmosfera de alegria, né? O pessoal está sendo recebido ali. Receba os participantes e os visitantes com alegria, entusiasmo. Não se desanime se o pequeno grupo tiver 4 ou 5 pessoas, porque é um pequeno grupo e todos devem ser recebidos com alegria. Tem uma grande falha para muitos líderes de ministério, que é a seguinte: marca-se uma reunião ou uma programação, aí o dirigente vem para frente e fala alguma coisa assim: irmãos, vamos começar. Estamos em poucos, né? Mas o senhor sabe o motivo daqueles que não vieram? Que desânimo é esse? E quem está ali não merece sua atenção? Não está sendo valorizado porque chegou? Que bom que chegou! Eu me lembro de uma das reuniões que participei na igreja lá em Osasco. Era um encontro de homens, que era um encontro mensal. Naquela reunião, alguma coisa aconteceu que vieram, acho que 4 ou 5 homens. E mesmo assim, nós dividimos em 2 pequenos grupos. 2 de 3, ou 1 de 3, 1 de 2. E naquela ocasião, eu pude ter uma conversa com um homem das mais sérias que nós poderíamos ter. Porque ele se abriu ali, nós começamos a conversar e tal. Deus dirige todos os momentos de um encontro. Inclusive a questão de quem está presente e quem não está. Numa outra ocasião, em meses de diferença, aconteceu algo também assim, mas nesse encontro eu realmente não podia ir, era um outro encontro de homem, e ali tinha um visitante. Esse visitante foi evangelizado e foi convertido, e passou então a ser um membro daquela igreja. Num encontro com 4, 5 pessoas, que gerou conversa mais intencional, que gerou oportunidade de evangelismo. Grupos pequenos são para poucas pessoas mesmo. Nós temos que aproveitar isto para edificação, para evangelismo. É um encontro intencional, é para isso mesmo. Agora a dica vai para os demais líderes de ministérios e dirigentes. Não comece uma programação com desânimo. Anime-se. Faça com alegria. Sorria. Mostre contentamento com aquele momento que você está participando, está conduzindo outros irmãos. Então, pense nisso. Muito bem. Quanto às boas-vindas, é um outro ponto importante aqui. É aquele momento já agora vamos dar o início formal, digamos, né? Então, cabe ao líder fazer esta abertura. Ele vai fazer isso com alegria, como a gente já falou, contentamento, porque as pessoas estão ali. Ele não começa com aquele espírito negativo de descontentamento. E muito menos mecânico. Assim, engessado, né?
Agora, vamos dar... Né? Fale com alegria, espontaneidade. Treine, se for o caso. Mas é necessário que faça isso. E, uma vez que começou a reunião, ponto importante para todos que estiverem participando de um pequeno grupo. Você liderando, ou sendo treinado, ou um participante, porque isso acontece. Se alguém chegar atrasado, que esse que chegar atrasado não chegue tão alegre não, né? E aí, gente, tudo bem? Tudo bom? Então, vai atrapalhando tudo que já está andando. Chegou atrasado, vai de quietinho, cumprimente assim com o olhar, tal, e senta. Mas você sabe, né? Tem alguns abençoados que chegam na reunião 15 minutos depois do que já está acontecendo e quer parar todo mundo. E quer ser tão educado que sai cumprimentando a cada um, né? No meio da roda. Não, chegou, senta, né? Saudação rápida só com um olhar, assim, um breve cumprimento. Depois vai ter um momento para interagir, mas não durante a reunião. Não, é porque é informal. Sim, mas por ser informal não quer dizer que vai ser desorganizado, atrapalhando o estudo, a reflexão que estiver sendo feita. Então, o anfitrião, o hospedeiro, vai ficar atento com quem está chegando atrasado e providenciar uma acomodação para ele. Um lugar ali para sentar e tal, mas sem causar tumulto ou qualquer outra distração. Já vai distrair um pouco, porque o ambiente é pequeno, mas é normal. Os integrantes, então, devem se cumprimentar discretamente, porque chegaram atrasados e tal. Agora, mais uma observação importante. Se você é o líder de um pequeno grupo e alguém chegou atrasado, não o advirta publicamente. Jamais. Você não sabe o motivo do atraso dele. Se você quiser conversar com ele sobre o atraso, faça em particular. Em particular. E verifique. Pode ser uma indisciplina. E aí você, amorosamente, então, irmão, poxa, tá, né? Outra vez e tal. O que está acontecendo? Tudo. Como é que eu posso te ajudar? Agora, talvez tenha um motivo. E aí justifica aquele atraso. Então não é momento de expor ninguém, de envergonhar ninguém. Então trate assim. Na verdade, isso é um princípio de vida cristã. Você não tem que corrigir ninguém publicamente. Na verdade, o princípio é sempre pelo aspecto mais sigiloso, discreto, conversar mais particular. É isso que diz Mateus 18, 15 a 17, numa abordagem de pecado. Você vai no particular, trata a pessoa, coisas assim. Tem crente que acha que tudo tem que ser tratado assim, né? Descaradamente, aberto. Alguns até usam a expressão, tem que lavar a roupa suja. Então, não. Converse com a pessoa em particular. Em particular. Quer uma dica prática para todos nós, líderes de ministérios aqui? Se você é de um ministério e precisa tratar algo com outro ministério, você vai fazer isso com o líder lá, conversa com ele. De forma mais discreta, sigilosa, respeitosa. Não é querer chegar numa assembleia, por exemplo, e querer falar, o ministério tal não está fazendo as coisas direito. Você falou com ele em particular? Não. Então por que ele está falando aqui? Veja, então trate assim. Isso é vida cristã. Sempre no sigilo, da forma mais eficiente. Então o pequeno grupo não pode ter essa exposição assim. Faça então seus cumprimentos, todos com alegria. É bom sempre no início, de alguma forma, explicar o porquê nos reunimos em pequeno grupo, de formas diferentes, claro, né, toda semana. E fale sobre o propósito da reunião. Agora, veja também um outro ponto importante para o pequeno grupo. Além da saudação inicial, além das boas-vindas, tem o ponto da apresentação dos visitantes. Sim, eles precisam ser apresentados por nome. Por isso, neste momento, uma vez que o alvo é alcançar não crentes, principalmente não crentes, nós podemos até combinar um certo código. Como assim? Bem, nós vamos combinar o seguinte, gente. Toda vez que alguém cumprimentar, ou melhor, apresentar um visitante, dizendo, este é o meu amigo, ok. Amigo você vai entender que é
um descrente. Você não vai chegar assim na reunião e falar, aqui eu estou com o João, ele é descrente, incrédulo, um ímpio, né? Ele não crê em Jesus, mas que Deus tenha misericórdia dele hoje. Não, né? Olha, aqui é o Pedro, é o meu amigo. Todo mundo do grupo sabe, meu amigo significa alguém que deve ser evangelizado. E se eu falar, aqui está a Maria, minha irmã em Cristo. Ok, crente. O grupo combina algo assim. Porque uma das ideias, né, que o grupo pequeno vai trabalhar e de forma criativa é trazer não crentes. E o pessoal tem que saber quem é esse não crente, para poder desenvolver conversas mais específicas com ele. Então, aqui é o meu amigo. Muito bem, todo mundo sabe o que quer dizer meu amigo. E é sempre ideal que uma outra pessoa apresente inicialmente o visitante, para que sirva primeiro de introdução. Depois ele pode falar algumas coisas por ele mesmo. Mas você, olha, aqui está o meu amigo, se for jovem é Enzo, né? Então, aqui está o Enzo, tal, e aí você deixa ele se apresentar um pouco depois. Isso facilita. Imagine, quem é visitante conosco? Quem está visitando? Gente, estamos um pequeno grupo. Todo mundo sabe quem é um visitante. Não precisa esperar a pessoa se expor assim. Facilite. Então, é um detalhe, mas é muito importante. Porque é informal, é um momento descontraído, e ele tem que se sentir assim num ambiente que facilita o seu envolvimento. Em culto é difícil, né? Quando a igreja é menor, isso até acontece. Mas eu participei já de muitos cultos em que os visitantes são apresentados assim publicamente. Aí o dirigente não ouve direito o seu nome. Aí fica repetindo, né? Não, é o quê? Não. Aí a pessoa desiste de falar o nome. Já, tá bom, é isso aí. Então assim, e pior, uma vez isso foi lá na igreja em Osasco. Aquele irmão, enfim, dirigente, aí levanta uma senhora e ele fala, a senhorita, seja bem-vinda e tal. Mas é uma senhora, evidentemente senhora. Usou a palavra senhorita. Né? Assim, não cai bem. E também não cai ao contrário. Né? Então, num pequeno grupo é mais informal. Normalmente é um convidado de alguém. Raramente alguém vai aparecer num pequeno grupo do nada. Então, é um convidado. Então, isso facilita. Muito bem. Outro elemento importante para o pequeno grupo é o quebra-gelo inicial. O que é esse momento de quebra-gelo? É ideal que seja uma das primeiras atividades do pequeno grupo. Saudação, informal, início ali. Então, aí tem aquele momento mais informal, deve ser bem natural. E é aquele momento em que o líder faz uma pergunta, por exemplo. Uma pergunta de ponto de partida para o momento da conversa de todos. Sempre pensado, ele vai sempre ter alguma pergunta assim, e aí todo mundo participa. Perguntas do tipo, como foi a sua infância? Vamos compartilhar aqui alguma coisa curiosa sobre o que você fez na sua infância que você não esquece? Mas lembre-se, hein? Histórias rápidas, porque todo mundo tem que falar. Conduzindo, em amor e tal. Né? O que você mais gosta de fazer? Se não fosse por questão de dinheiro, para onde você viajaria amanhã? Nem te conto. Por favor, conte. Né? Então você vai criando esse momento. Qual é o seu passatempo preferido? Se você voltasse a estudar, que curso você gostaria de fazer? São muitas perguntas que a gente pode fazer só para criar um momento de descontração. Mas o ponto é, esse tempo não pode ser mais do que 10 a 15 minutos. É uma conversa rápida, tal. Mas lembre-se, essa é uma das razões porque o pequeno grupo não pode ter 20 pessoas, 30 pessoas. Tem que ser algo de 10 pessoas, né? Por aí. Até um pouco menos, um pouco mais, mas para que todos possam ter um momentinho de participação. Né? Então garanta que todas as pessoas estejam envolvidas nessa dinâmica, nessa conversa. Outras dinâmicas podem ser utilizadas que envolvem até escrita, alguma dinâmica em papel, desenhos,
alguma coisa. Isso vai depender da criatividade também de cada líder, que pode se preparar para esses momentos. Aproveite esse momento, né, de quebra-gelo para se conhecerem melhor. Isso até para nossas conversas como crentes. Tem coisa que a gente não sabe sobre o outro. E é tão bom você fazer, às vezes, alguma pergunta, né, e esperar o outro se apresentar, falar um pouco, para criar realmente amizade, se conhecer. E é nesse ambiente que você, líder aprendiz e anfitrião, inclusive, vão conhecer mais os seus integrantes. Quem são os comunicativos? Quem são os piadistas? Porque normalmente tem, né? Quem é o mais tímido? Quem é o problemático? Aquele que você sabe que quando fala você tem que ficar tenso porque o cara vai causar alguma confusãozinha. Vai ter também. Ore para que não tenha, mas que comece você não sendo esse problemático. Já começa bem assim, né? Então aquela atmosfera de encontro bem informal. Muito bem, mais um elemento importante do pequeno grupo. É o momento da celebração. O louvor. Ele é rápido, mas tem o momento do louvor. Então, claro, ele tem que ser bem organizado, bem planejado, porque se o grupo vai ter um livreto, uma pasta, vai ter o livro de cânticos ali, compartilhado de alguma forma, então como é que vai ser? E talvez o assistente é que vai auxiliar mais nessa parte, a todos os integrantes. Porque tem música que é conhecida, dos crentes mais antigos, digamos. Outros, para quem é mais novo na fé. Um novo convertido não vai lembrar de tantas músicas assim. Então é bom ter, né? e algo que facilite. Então é aquele tempo de louvor, de orações, mas aqui seriam orações de gratidão, orações de louvor. Não é ainda momento de intercessão, não é oração por questões mais particulares, é louvor, adoração. Então, prepare-se em oração e escolha as músicas com antecedência. Procure dirigir esse momento de louvor e não apenas tocar uma música, se for o caso de alguém que é instrumentista. Incentive o envolvimento das pessoas no louvor. E aí mais um ponto importante aqui. Dirigir, incentivar as pessoas ao louvor, tem que ser algo também bem descontraído e informal. O dirigente não tem que insistir em fazer com que as pessoas façam algo que elas não estão à vontade para fazer. Já participei de culto também, em que o dirigente dizia assim, alguma coisa, né? Eu estou vendo que tem gente que não está batendo palma. Por que não está batendo palma? Se alguém quer bater, bate. Se alguém não quer, não bate. Qual é o problema? Não é? E aí meio que focava o olhar em quem não estava batendo. Assim, meio que, e aí? Se a pessoa for igual a mim, eu sou fora de ritmo demais. Então, cantar e pensar na letra e bater palma, olha, é difícil. Mas o músico não, o músico é bom, né? Ele consegue acompanhar tudo. Quando eu vejo aqui o Adilson ou o Gessé, como é que consegue mão, pé? Então não dá para ficar insistindo que as pessoas expressem o louvor como o dirigente quer. Ele conduz, facilita, mas não pode fazer exigências dos seus participantes. Temos um outro ponto importante no pequeno grupo. Tem o louvor, tem a dinâmica, o quebra-gelo, mas tem a reflexão bíblica. Um dos pontos principais, claro, é o momento de Deus para conosco. É o momento que o líder, ele, como responsável aqui pelo estudo, ele vai conduzir um momento de reflexão bíblica ou de pequena devocional. Veja, ele não vai fazer uma pregação expositiva. Ele não vai fazer um estudo de escola bíblica dominical, profundo, complexo. É um momento de reflexão bíblica. Breve, objetiva, participativa e que principalmente seja coerente com as verdades bíblicas, claro, e que faça boas aplicações. Então, algumas coisas que a gente tem que lembrar aqui.
é um momento de estudo interativo. É diferente de uma pregação no culto. É diferente de uma aula na nossa escola dominical, porque vai provocar mais a participação. Então, ele pode fazer perguntas, que podem ser perguntas introdutórias, pode fazer perguntas durante o estudo para criar uma interação, pode fazer perguntas de aplicação, mas o ponto principal é, à luz da nossa reflexão, o que nós vamos fazer? O que você faz agora, a partir desse princípio que nós destacamos? O que você vai continuar fazendo? Porque talvez você, já como crente, já esteja fazendo isso, e é bom. Mas então, destaque algo que você vai continuar fazendo como crente na sua vida. Ou algo que você vai parar de fazer. Olha, depois dessa reflexão, eu entendo que eu preciso parar de... Então, é interativo. Está vendo por quê que algumas pessoas, como nós falamos em um dos estudos anteriores, não curtem a ideia de pequeno grupo? Porque participa muito. Tem gente que prefere ficar no cantinho, não quer saber de nada, ninguém, não quer se expor, não quer ser repreendido, não quer ser ajudado a crescer. O pequeno grupo causa esse momento muito especial de vamos estudar a Bíblia juntos. E olha, eu sei que eu tenho que fazer isso aqui. E você? O que você pode fazer? Então sugira, né, no caso o líder aqui, alguns desafios práticos. Exemplo, digamos que o estudo tenha sido sobre generosidade. Estudar Romanos capítulo 12, falar da importância da generosidade, ou 1 Coríntios 8 e 9, sobre generosidade. Desafio. Essa semana, vamos tirar uma oferta específica para ajudar tal situação de tal pessoa. Exemplo prático. Vamos fazer assim. Falamos, digamos, uma reflexão do eis-me aqui. Irmãos, você viu como é interessante a atitude de Isaías? Depois que ele entendeu a grandeza e a majestade de Deus, depois que ele entendeu que ele era um pecador, perdoado pelo Senhor, ele disse, eu tenho que servir. Se esse Deus é tão grande, tão digno de honra e glória, e eu, um pecador perdoado, eu tenho que servir. Irmãos, como vai ser o nosso eis-me aqui essa semana? Onde você pode intencionalmente criar uma oportunidade de pregação. Vamos orar por isso agora? E vamos ver aonde você pode ir essa semana, onde eu posso ir, alguma coisa assim? Ou com quem da nossa vida de contatos que temos, a gente pode pegar e falar, não, eu vou tentar um contato evangelístico com tal pessoa. Então, desafios práticos, mensuráveis, algo que dá para saber se foi cumprido em 10, 15 dias. Então, o estudo do pequeno grupo vai destacar coisas como essas. Né? Então, falando sobre também a própria experiência que temos tido com aquele assunto. Mais um ponto importante. No 3.6 da nossa apostila. É o momento de testemunho. Veja, o pequeno grupo acontece muita coisa. Muito dinâmico. Tem o momento de compartilhar. É o momento de destacar Deus agindo por meio de nós. Então você fala algo sobre a sua experiência, aquilo que você tem aprendido na caminhada com o Senhor para animar outros. Deus usa a sua vida para isso. Então, é a hora de você compartilhar sobre algo da sua vida devocional. Olha, essa semana eu li um trecho nas Escrituras de Ezequiel que falou muito ao coração. Um versículo que diz isso e isso. Ou, eu estou lendo um livro, e o livro que eu estou lendo essa semana me falou o seguinte, até trouxe o livro aqui para mostrar para vocês o que ele está dizendo, assim e assim. Eu achei isso muito interessante. Então, é a hora rápida, objetiva, não para monopolizar, porque outros vão participar. Olha, no domingo passado, quando eu ouvi a mensagem tal, aquilo me levou a pensar sobre. Durante essa semana, aconteceu uma situação em que eu estava conversando com alguém, em tal circunstância e tal. Então, veja, são o compartilhar. E todos nós podemos fazer isto.
com muita ousadia, com, assim, interesse de abençoar outros. Você sabe que existem tentações de dois extremos para a área da comunicação, de pequeno grupo. Tem uma tentação para o orgulhoso. Só ele está certo, é ele que tem sabedoria, é ele que sabe o que falar, e ele quer falar toda hora e todo momento. Mas também tem o extremo do, entre aspas, tímido, que foi abençoado durante a sua semana, ao ler, ao estudar, mas não fala para ninguém. Isso também é egoísmo. Pode não ter a facilidade de se expressar, mas tem uma coisa que é curiosa. É incrível quando a gente tem ali umas pessoas quietinhas, que a gente não ouve muito falar, e quando falam, a gente fala, assim, fala tão bem, mas fica lá escondendo, né, o talento. Então, o pequeno grupo proporciona momentos assim, até de surgir líderes, para outros momentos como em nossos cultos. Então é bom. Por falar nisso, né, o pessoal do som, ou melhor, o pessoal da música, da louvor e celebração, normalmente eles selecionam pessoas para a abertura do culto, para a chamada adoração. E aqui a gente vai ter algumas experiências, né? Assim, de ver alguém falando e tudo. E é mais ou menos isso, só que mais intensamente no pequeno grupo. As pessoas vão poder participar mais. Porém, ponto importante. Pastor, então, se eu for para um pequeno grupo, eu tenho que dar testemunho, eu tenho que falar sobre mim, eu tenho que ficar respondendo perguntas. Não. Ninguém é forçado. É incentivado. Mas ninguém também vai ser exposto à vergonha. Se não quer, tudo bem. Vai chegar a hora que fala. Que vai ganhando, crescendo na comunhão com os irmãos, na intimidade, vai criando confiança, e aí vai acontecer isso. Então, sem forçar ninguém. O líder não vai ficar assim. Se você veio para o meu pequeno grupo, você vai falar. Que pequeno grupo é esse? Né? Você vai falar assim. Tem gente que chega aqui e fica aí esperando, entra outro. Que pequeno grupo é esse? Você vai falar. Né? O líder, ele fica atento às necessidades dos seus integrantes. Aqui é o ponto principal do pastoreio. O líder, ele vai ficar atento aos comentários, aos testemunhos. Porque é aqui que ele vai notar uma pessoa com uma luta na vida. É aqui que ele vai notar que alguém tem um problema de relacionamento. É aqui que ele vai notar alguém com preocupações, problemas de saúde. É aqui que ele vai notar alguém com uma questão familiar difícil. É aqui que ele vai notar alguém que está com um pecado escravizador. Então, vão surgir coisas aqui. E aí, líder vai exercer o pastoreio de dar uma atenção para aquela pessoa, não naquele momento, mas depois. Porque ele percebeu que coisas surgiram aqui. Aqui entra a essência do cuidado mútuo. As pessoas estão se saudando, se cumprimentando, e compartilham os seus estudos, compartilham ali as aplicações da reflexão, e o líder, opa, estou pegando. Eu tenho que conversar com essa pessoa. Tenho que orar por ela. E ele vai participar mais assim. Então, ele vai estimular o compartilhar de problemas e lutas. Ele vai tomar cuidado, o líder, para que o foco não seja desviado, porque o pequeno grupo não é um grupo de terapia. Né? Então agora eu vou falar, agora quero falar sobre minha luta e tal. Rapidamente, compartilhe e depois você vai conversar com o líder em outro momento. Principalmente, evite discussões doutrinárias. Mas é porque, né, isso e aquilo, porque o teólogo tal diz isso, né, no YouTube eu vi o cara falando assim, então, não é a hora de discussão teológica. As discussões doutrinárias são feitas em ambientes mais específicos. Tem dúvida muito específica da Bíblia? Fale com o seu pastor, com a liderança pastoral. Não tem que ficar expressando orgulho doutrinário. O grupo pequeno é para impacto de vida. Não, porque isso, porque aquilo, porque fulano de tal, não sei o quê. Não é para isso. Não é hora de debate. É coisa mais de vivência pessoal. Muito bem. Se for necessário, converse com a pessoa num horário mais específico.
Para terminar, então, mais 2 pontos aqui rápidos. O momento de oração. O momento de oração, ele tem o momento ali para com Deus. Então agora você ora. Aqui é a hora da intercessão. Aqui é a hora de orar por pedidos pessoais. Principalmente pessoais. Porém, o grupo vai começar a compartilhar pedidos mais pessoais aos poucos, à medida que a confiança e a intimidade cresce. Porque é fácil pedir oração por terceiros. Mas isso não é o ideal. Tudo bem, vamos orar pelo fulano de tal, sim. Mas o alvo do pequeno grupo, nós temos tão próximos que as orações serão mais assim: ore por mim, por tal situação. Por favor, ore por mim, nesse aspecto da minha vida. Não é que não pode se fazer pedidos de oração por outros. Tudo bem, mas o pequeno grupo vai incentivar os pedidos mais particulares, mais pessoais. As orações do pequeno grupo devem ser curtas, objetivas, simples, em tom de voz equilibrado, em harmonia com as verdades bíblicas. Tem gente que não sabe orar em público. Como? Bem, vamos nos reunir para orar. Aí a pessoa começa a fazer uma oração mais ou menos assim: Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus que também livrou Moisés e Josué de tantas situações. E que na época do povo pré-cativeiro e o pós-cativeiro, Neemias, Esther, ora logo. Né? Então, ore. Tem gente que na hora de orar por refeição, ele ora por missões. E aí pensa no mundo inteiro. Citando países, capital dos países, etnias. Por que não ora pelo alimento? Para a gente, né? Então, tem gente que não sabe orar em público. Ora por um monte de coisa, mas não sabe orar no ambiente em que, eu estou num grupo pequeno. Então, vai ter 2 orações. Então, é a minha e a de mais um. Tem que ser mais específico, mais direto, com voz clara, audível. Pessoas vão orar assim. Tem gente que tem muita vergonha, vai aprender. Tudo bem, é um ambiente para aprendizagem, discipulado. Mas a oração tem que ser nesses aspectos, né? E o líder deve tomar cuidado para não expor ninguém publicamente quanto à oração. Combine com pessoas que você vai chamar para orar. Se você não ouve essa pessoa orando publicamente, constantemente, então, será que a pessoa vai ficar constrangida se eu chamá-la para orar? Então, verifique. Mais 2 pontos finais aqui, o encerramento e os avisos. Na parte final, caminhando para terminar o encontro, o líder, sem ser prolixo, sem ser muito extenso, ele vai dar alguns avisos do pequeno grupo, sobre os próximos encontros, vai falar sobre atividades da igreja, porque o pequeno grupo ele está conectado à igreja. Então, ele vai apontar para a igreja. Nossas programações, nossos cultos, convidar as pessoas para os cultos, né? Vai direcionar as pessoas para o culto de domingo na igreja. E aí chega a parte final. A parte que todo crente ama. Agora sim. Já ouvi os avisos, teve reflexão, oração, agora eu quero comer. Então é aquela parte da comunhão, a confraternização. Então é o tempo de um breve lanche, ideal em torno de 30 minutos. O objetivo também, tudo, é para criar um clima de amizade. E aqui é a hora que os participantes têm que entender. Eu já converso com este irmão aqui várias vezes. Eu vou conversar com aquele ali que eu ainda não conversei. Olha, tem um visitante aqui, eu vou me aproximar dele. Então, é hora de vencer os relacionamentos mais confortáveis para desenvolver novos relacionamentos. E vai sentando ali, conversa com aquele e tal, com o outro, e pessoas com um pratinho na mão, um copo na mão, ficam mais expostas a boas conversas. Então, é bom que seja feito assim, sempre dando prioridade aos visitantes. O líder aprendiz, assistente, anfitrião, para ser bem prático aqui, devem ser os últimos a se servirem à mesa.
Deixa o povo ir para a mesa. Né? Amém, já vai lá para a mesa, né? O primeirão lá e tal. Não, deixa o povo ir, direciona, sirva. Anfitrião mesmo. Né? É importante evitar também aconselhamentos logo em seguida. Reuniões, atendimentos mais particulares. Porque o pessoal vai querer que essa reunião então venha logo. Vão ficar assim, naquele ambiente de confraternização, já pensando na reunião, já pensando no aconselhamento. Isso tem que ser feito em outro dia. Aquele dia é para terminar com a confraternização. E também, lembre-se, ideal, todo esse programa é de no máximo 2 horas. Ideal 1h30. Mas não passando de 2 horas, está ótimo, está bem organizado o seu programa. Cada líder vai ser dinâmico, aqui vai saber conduzir esses pontos, vão ser treinados para isso, mas como nós já falamos em outras vezes, todos chegaram para fazer parte do pequeno grupo. Deu a hora, ó, não é para começar a ficar ali e querer ficar mais e mais e mais. Não, deu a hora, acabou. Tchau. Tchau e bênção. Né? Se necessário for, o líder aprendiz, assistente, anfitrião, vão chegar nos participantes ali e falar, então, foi muito bom o nosso encontro hoje, hein? Até próxima semana. Acabou. Por hoje é só, pessoal. Né? E acabou. Agora, no finalzinho, você tem aqui uns modelos de horários. 15 minutos para isso, 15 minutos para aqui, tal, 25 e tal. É só sugestão para dar direcionamento. Mas mostra como que a gente pode fazer um programa de 1 hora a 2 horas sem extrapolar. Esse conteúdo está gravado e os líderes, vice-líderes, que são os líderes de treinamento, os participantes vão poder assistir, relembrar, revisar, para poder então estar pronto para conduzir os seus pequenos grupos. Então se prepare. Eu estou animado, quero participar de pequeno grupo. Espero que você participe conosco no ano que vem, quando esse projeto começar. Eu vou orar, e aí eu acho que tem... Não, faz comigo particular. Senhor, te dou graças, ó Pai, pela bênção de nós termos tido esse tempo de estudos. Nós te louvamos, ó Pai, porque o pequeno grupo tem sido um projeto que temos pensado e orado ao Senhor com o alvo de facilitar o nosso pastoreio mútuo e também no evangelismo. Nos capacite para essa obra. Obrigado pela Igreja Batista Cachoeirinha, pelo seu envolvimento, pela sua disposição de fazer missões a partir das suas próprias casas. Abençoe os projetos de viagens missionárias, como nós temos aqui, e outros planos também de evangelismo. Oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Qualquer pergunta, me procura, nós vamos responder, interagir, e no próximo domingo a gente dá a sequência, né, com esse tema. Então, que Deus abençoe a todos.